Bom dia, Coronel Valdir. Bom dia. Comandante de Policiamento do Interior, CPI 7, uma região que atinge hoje quantas cidades, Coronel? 78. 78. Começa lá em Bauru. Na verdade, começamos aqui em Araçariguama. Sim, né? Aqui embaixo. Como a gente fala como portal do interior, como diz lá, né, na prefeitura. O eixo Castelo e Raposo, nós vamos até a divisa do Paraná, indo para cima. Botucatu dividido com Bauru. Sim. Depois da região então, de Bauru está fora. Bauru está fora. Tá. Botucatu sim. Lá embaixo até Itapeva, até aquelas cidades lá por ali. Tá. E o limite aqui em cima seria Itu, mais ou menos, não? Itu, Laranjal Paulista, né? Tietê, Cerquilho. Perfeito, perfeito. Coronel, ontem nós tivemos um incidente sério em São Paulo e eu faço essa referência porque a sua formação, o senhor foi bombeiro ou é bombeiro? Não sei como é que é. Bombeiro, sempre bombeiro. É que nem escoteiro, né? Uma vez escoteiro, sempre escoteiro, uma vez bombeiro, sempre bombeiro. Exatamente. Como é que o senhor viu tudo isso, a ação da equipe lá em São Paulo? É realmente uma tragédia, né, que aconteceu em São Paulo, lamentável, né? Aliás, é difícil inclusive ocorrer o desmoronamento como ocorreu realmente. Isso mostra que o incêndio foi bastante severo. A temperatura ali, ela foi altíssima. Ela passou de 1.200 graus, assim, com certeza absoluta, né? Então, por ter esse colapso na estrutura. Exatamente. Então, assim, em todo o emprego de todas as forças de segurança, as equipes de emergência, eu acredito que foi uma excelente operação. Logicamente que essa tragédia, ela sirva para as autoridades, para que elas adotem posturas mais severas quanto ao que o caso requer, porque existem outros prédios na mesma situação na capital de São Paulo. Também trabalhei na capital há pouco tempo, um pouco mais de 3 anos, na região central também, e nós fizemos uma vistoria, um levantamento em todos os prédios que por ali foram abandonados por inúmeras razões, por desinteresse comercial, pelos proprietários terem morrido, família não sabia que tinha lá, ou por dívidas, como é o caso, esse prédio era uma dívida que tinha, né, com a União, acabou a União, inclusive, tomou como pagamento de dívida, serviu como prédio da Polícia Federal, né, uma série de coisas. Só que ele fica abandonado porque não tem mais nenhum tipo de equipamento de combate a incêndio como preventivo, que como inicialmente, pelo menos informações preliminares, tudo ocorreu por uma briga de um casal, né? E ali é um local realmente que você tem muito jornal, papelão, muito cobertor, muita roupa, né? São materiais combustíveis que se alastram rapidamente, se propagam um incêndio. E tinha ali um fator a mais, né? Elevador parado, possivelmente lá embaixo. Então você cria umas chaminés ali que devem prédios antigos também, que pela própria construção desses prédios, a escada de segurança não estava mais funcionando, não devia mais ter porta-fogo, né? Você não tem um isolamento também, vertical exatamente, também. As labaredas saem para fora e vão passando. Exatamente. Né? Então são prédios antigos que realmente não tem equipamento de proteção nenhuma. E se tivesse um extintor, um hidrante lá funcionando, poderia até alguém ter intervido e ter combatido aquele princípio, né? Mas infelizmente toda aquela situação gerou justamente esse grande incêndio, uma tragédia grande que sirva a lição. As grandes tragédias no mundo, na questão de incêndios catastróficos, como foi também o caso de Santa Maria, na Boate, né? Elas têm que servir de lição, apesar da tragédia, servir de lição para que as pessoas mudem, né, de postura, as autoridades públicas também mudem posturas, talvez um pouco mais rigorosas, tem que ser dessa forma, para se evitar uma maior que pode acontecer lá na frente. E como acontece nos acidentes com aviões aéreos, não existe um fator único, né? A gente sempre, parafraseando Shakespeare, né? É uma comédia de erros, Com né? certeza. Só que não é uma comédia, né? É uma tragédia de erros, quer dizer, a gente tem muitas coisas acontecendo. É uma união de situações que levam justamente a acontecer essa situação, né? Então, assim, tem muitos prédios nessa situação, muitas pessoas, chamar aqui, que moram na rua, né? Ou estão em situação de precária de moradia, vou colocar dessa forma, e que invadem esses prédios abandonados, né? Que não tem nenhuma... a parte elétrica já não é como um prédio novo, né? E além do que das gambiarras ou as ligações clandestinas que se fazem com fiação exposta. Lá devia ter muito gato.
Com certeza, absoluta. Muito grave. Em Sorocaba, há alguma situação de ocupação irregular com que há preocupação também de que ocorra esse tipo de incêndio? Olha, em prédios elevados, como esse que ocorreu essa tragédia, nós não temos na região prédio nesse aspecto invadido. Nós temos alguns lugares, alguns galpões que estavam abandonados, uma série de coisas, que foram muitas vezes tomados por pessoas que estão em situação de rua, né? Onde nós estamos semanalmente, inclusive junto com a Prefeitura Municipal de Sorocaba e outros órgãos envolvidos, a própria Secretaria CIAS, inclusive presente, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil também participando, né? São vários órgãos, Polícia Civil também, a Guarda Civil Municipal, de forma com que a gente vistoria, a gente não vê assim uma situação crítica como essa. São pequenos galpões que podem ocorrer incêndio? Pode, né? Porque esse pessoal leva lá material combustível, como os cobertores, né? Papelão, jornal, uma série de coisas. Muitas vezes, como não tem energia elétrica, essas coisas nesses galpões, eles acabam improvisando pequenas fogueiras aí para eventualmente se aquecer ou para preparar uma alimentação, alguma coisa, ou esquentar alguma coisa, que podem ocorrer realmente uma situação como essa. Coronel, recentemente nós tivemos aqui os dados de índices de criminalidade na região de Sorocaba. Sim. Tá? E eu percebi que o senhor estava assim satisfeito com o resultado. Perfeito. E nós temos aqui, e nós estamos falando da região, certo? Nós temos aqui homicídio doloso, roubos de veículo, furto, apenas no furto de veículos que houve um pequeno aumento. Exato. Nisso aqui. O que está acontecendo? A região está ficando mais tranquila? O pessoal está funcionando? As polícias 7, né, sim. que envolve tanto o CPI 7 como o DEINTER 7, Sim. que é o Dr. Severo responsável pela Polícia Civil na região, nós atendemos 78 municípios. São um pouco mais de 3,5 milhões de habitantes que por aqui habitam e nossa responsabilidade aí, no meu caso, é o policiamento ostensivo preventivo na região. Nós tivemos na quinta-feira passada justamente uma reunião, como nós fazemos mensalmente a reunião com os delegados, os delegados seccionais e os comandantes de batalhão, junto com o DEINTER e esse CPI. De modo com que nós tivemos no primeiro trimestre de 2018, comparando com o primeiro trimestre de 2017, os dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública, dos 5 indicadores criminais, praticamente 4 no verde, e só o furto de veículo com um pequeno acréscimo de 1,10% que a gente considera estável. Isso talvez por causa do aumento da frota de veículos também, de um ano para o outro, ou não? Ele é uma proporção que cresce junto? A frota ela vem sempre aumentando. Sim, na verdade, sim. Eu diria que essas ações de roubo de veículos e furto de veículos que vem caindo mês a mês, né, já há mais de um ano, ela é fruto de uma série de ações de polícia, né, de tal forma que tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, a Polícia Técnica Científica, as guardas municipais, acabam fiscalizando os desmanches, principalmente, né, que é onde boa parte desses veículos que são furtados ou roubados acabam indo para algum lugar para desmanche, né, Sim. de peças e venda irregular de peças. Ou muitas vezes o próprio abastecimento realmente de alguns outros estados ou até outro país, por exemplo, que muitas vezes pega veículo nesse aspecto e acaba remarcando o chassi, uma série de coisas, né, e acaba aí utilizando esse veículo. Mas em geral são ações de fiscalização nos desmanches, são ações de fiscalização em bloqueios operacionais feitos pela Polícia Militar, principalmente, para fiscalização de veículos, fiscalização de condutores, verificamos a placa, chassi, numeração do motor, justamente essas fiscalizações que nós aumentamos ainda mais. E em Sorocaba, as estatísticas, tivemos aí uma diminuição no número de roubos, né, de veículos e de roubos em geral, mas houve um aumento de homicídio, né? Há algum aspecto específico Sim. que isso ocorreu? Na cidade de Sorocaba, dentro dos 5 indicadores, vou comparar agora 2016 com 2017, né, para ter uma referência do ano, até porque encerrou faz pouco tempo. Dos 5 indicadores, 3 estão no verde. O que quer dizer isso? Houve uma redução significativa. Um dos mais importantes, que é o homicídio doloso. Nós reduzimos 11,29%.
De um ano para outro? De um ano para outro, uma redução Sorocaba ou região? Sorocaba. Sorocaba. Vou falar só sobre Sorocaba. O que dá uma média de 4,58, menos de 5 homicídios por mês na cidade de Sorocaba, uma cidade com praticamente 700 mil habitantes, fora as pessoas que por aqui transitam ou passam. E foi um ano de crescimento de população. Porque... Um ano de crescimento e outro fator mais importante, a crise econômica, o desemprego, Sim. que leva, muitas vezes, a uma situação justamente de um aumento de criminalidade. Mesmo com tudo isso, houve uma ação muito efetiva do policiamento, da parte de investigação, onde realmente reduzimos o número de homicídios, que é um dos fatores, é o indicador mais adotado no mundo inteiro, né? Só para se ter uma ideia, o indicador, a taxa de homicídio por 100 mil habitantes em Sorocaba, ela ficou em 8,33, uma das mais baixas do país, tá certo? E o estado de São Paulo na mesma sequência, nessa mesma batida de taxa de homicídios, sendo o estado mais baixo de todo o Brasil. O que mata? Qual é o tipo de atividade que leva ao crime, que mata as pessoas? A vítima, na verdade, do homicídio, ela, na verdade, na maioria das vezes, ela está relacionada a algum outro crime, por exemplo, tráfico de drogas ou ao roubo, uma dívida que tenha do crime organizado. Sim. Basicamente é isso. Ou assim, alguém que tem que pagar, alguém que sai da prisão e essa pessoa vai com a missão de pagar para entrar, subir mais ou menos no escalão, então, e chegar... Esses casos de homicídio, eles estão relacionados justamente a pessoas que já têm passagem criminal. Né? São pessoas, muitas vezes, já estão foragidas da justiça, já estão procurados, inclusive. Né? E são aquelas que vivem nesse meio do crime. Né? Então não tem muito como fugir desse círculo vicioso, vou colocar dessa forma. Os demais indicadores, para você ter uma ideia, nós tivemos uma redução no ano passado de um pouco mais de 2% do roubo de veículos e um pouco mais de 11% de furto de veículos. Isso é a tendência que ocorreu no ano inteiro, mês a mês, todos os meses, diminuindo o número de furto e roubo de veículos, por uma série de fatores. Além da fiscalização das polícias, as abordagens policiais, bem como as muralhas eletrônicas que temos na região, o que isso ajuda muito na questão do controle. Explica um pouquinho melhor a muralha eletrônica. É o seguinte, é um controle que nós temos, eletrônico, de forma com que espalhado em alguns pontos, de modo que nós temos uma verificação desses veículos. Quando um veículo, por exemplo, a pessoa acabou de ter o seu veículo furtado ou roubado, né? O furtado nem sempre, porque às vezes não é naquele momento que ele foi levado. O roubado é naquele momento que ele foi roubado, levar o veículo dele. Ele liga para a Polícia Militar no 190, de imediato nós já lançamos no sistema como suspeita de furto ou de roubo. Por que suspeita? Vocês conseguem fazer o tracking desse veículo? Assim? Sim, exatamente. Então, justamente, ele entra como suspeito e à medida que é colocado na rede rádio, né, os policiais já fazem a marcação desse veículo, das características do veículo, das pessoas, e fazem um acompanhamento de imediato, tá certo? Isso, e tanto é que nós tivemos no ano passado mais de 1.000 veículos recuperados na cidade de Sorocaba. A única coisa que aumentou do ano passado para cá foi o roubo, né, que aumentou 4%, e o furto, que aumentou 2,5%. O roubo é a mão armada e o furto é só... O roubo é mediante uma ameaça, vou colocar dessa forma. E o furto é aquele que ocorreu sem a presença da vítima, vou colocar dessa forma. Né? A pessoa invadiu a residência, levou alguns pertences, mas não havia ninguém na casa e tal. No máximo um arrombamento como um furto qualificado, por exemplo. E o roubo não, o roubo tem a presença do autor e da vítima nesse aspecto. No entanto, esses dois indicadores, o roubo aumentou 4% e o furto 2%, eles já entraram justamente neste ano, já reduzindo também novamente. Por quê? No âmbito geral, na região, dos 5 indicadores criminais, 4 reduzimos, que o homicídio reduziu 29%, o roubo reduziu 24%, o roubo de veículo reduziu 15% e o furto reduziu um pouco mais de 4%. Chegando quase a 5%. Quase 5%. Só o furto de veículo ficou estável, que ficou 1% a mais, exatamente nesse aspecto, aqui na região especificamente, entendeu? De que forma essas estatísticas contribuem ou influenciam na estratégia da polícia?
Você fez uma pergunta excelente. É aí que eu falo da participação. Segurança pública é um sistema. Envolve as polícias militar, polícia civil, polícia técnico-científica, polícia federal, as guardas municipais, né? Todos os órgãos de segurança. Envolve as prefeituras também, ou os órgãos públicos que fazem a prevenção primária, por exemplo. A prefeitura colocando iluminação nos locais que tem pouca iluminação, que são pontos onde podem ocorrer crimes, tá certo? Muitas vezes até um estupro, por exemplo, né? Locais que tem pouca iluminação, bem como a prefeitura exigindo a limpeza de terreno com mato alto, por exemplo, que são pontos onde pode se esconder droga, onde pode ter ali eventualmente um crime. Então eles fazem parte da prevenção primária, os órgãos públicos. E principalmente tem a população. A população que ela é vítima, seja de qualquer crime, um furto, um roubo, um homicídio, né? Mas quem presenciou eventualmente um homicídio, que ligue para a Polícia Militar e vá fazer justamente a queixa a respeito e registre o boletim de ocorrência, porque isso gera estatísticas. Nós analisamos as manchas criminais. Onde mais ocorre justamente os crimes são onde a gente tem obrigatoriamente que desencadear um planejamento e uma execução de um policiamento preventivo ostensivo para que diminua as ocorrências naquela região conforme o tipo de crime. Então é importante que as pessoas liguem para o 90 Polícia Militar ou para o 181, que é o disque de denúncia, que é anônimo. As pessoas ligam, no meu bairro tem aqui uma pessoa que eu estou desconfiada, ela está vindo cada dia com um carro, chega só de madrugada, enfim, mesmo que seja uma simples desconfiança, que ligue para a Polícia Militar ou para o 181, que nós vamos fazer um levantamento disso. Muitas vezes, por exemplo, um ponto de tráfico. Liga lá a pessoa, faz uma denúncia hoje ou outra amanhã, às vezes a pessoa espera que a viatura vá de imediato no local. No caso do tráfico de droga, nem tanto, porque a gente faz um monitoramento do local, porque muitas vezes você tem usuários ali, mas o importante para a gente é pegar o traficante, é tentar cortar o mal pela raiz, você entendeu? Então a gente faz o monitoramento por alguns dias, um período, a hora que vai ser feita a ação, a gente vai e pega justamente o usuário também, mas principalmente o traficante. Em Sorocaba, há alguns bairros ou regiões que você destacaria que são locais que necessitam de mais atenção nesse momento? Veja, os bairros mais periféricos, colocar dessa forma, até pela questão construtiva, alguns locais onde ocorreram invasões irregulares, hoje já estão lá habitando, né, assim, são aqueles bairros um pouco mais problemáticos, vou colocar dessa forma. Não vou citar aqui um bairro específico, porque isso é uma característica geral de todos os municípios, tá certo? Que isso nos dá uma preocupação maior justamente para colocar o policiamento preventivo lá e as operações que são de rotina, onde fazemos abordagem nas pessoas, em veículos, né? Para justamente verificar o envolvimento com o crime ou não. Então, assim, em geral, a gente coloca como a cidade de Sorocaba, uma cidade, comparando Sorocaba com municípios do mesmo porte, ou seja, acima de 500 mil habitantes, comparando os dados da Secretaria de Segurança Pública, são dados oficiais, Sorocaba é uma cidade segura, sim. Ocorre o crime ocorre em Nova York, em Tóquio, ocorre em Berlim e ocorre também em Sorocaba, senão não teria por que ter polícia, né, para atuação nesse aspecto. Mas aqui, como segurança pública, os indicadores mostram que o crime está controlado, tá certo? Ocorre, mas está sob controle, dentro de um padrão ainda que as pessoas podem ainda se sentir seguras. Agora, como eu falei, o cidadão ele faz parte importante desse sistema, não só denunciando, ou não só registrando as ocorrências, fazendo um boletim de ocorrência, como também ele tem que também fazer um pouquinho mais de proteção, fazer a sua parte. Dois aspectos importantes. Nos imóveis, seja na residência, seja no comércio, que ele adote algumas posturas mais preventivas ou que crie dificuldades para a ação do criminoso. Colocar uma tranca um pouco mais forte nas portas, nas janelas, eventualmente um alarme, uma câmera. Por quê? O criminoso, quando ele chega para agir numa casa que tem um pouquinho mais de proteção e outra não, ele certamente vai buscar aquela que tem uma proteção um pouco menor, porque ele não quer ter dificuldade. Ele não quer também ser filmado, por exemplo, porque vai ser identificado e vai ser preso futuramente. O senhor fez um comentário no meio, acho que também é uma questão da Priscila, que a gente comentava um pouquinho antes do senhor chegar, que o cidadão, usando uma expressão bem sorocabana, né, anda meio desacorçoado, né, em fazer um registro de uma ocorrência. Eu não vou fazer isso porque não acontece nada, não adianta nada. Ou se eu vou lá na polícia XPTO, às vezes acontece na polícia civil, eu fico lá um tempão
tempão esperando, não acontece nada. O senhor percebe alguma mudança nisso, alguma coisa assim? Você fez uma pergunta importantíssima. Por quê? Como eu falei aqui no começo, eu vou repetir. Eu incentivo as pessoas a justamente registrarem os fatos delituosos, porque é isso que norteia o nosso planejamento e a execução do policiamento bem feito. Quando as pessoas hoje está muito fácil registrar uma ocorrência. Alguns tipos de furto, por exemplo, né, são fáceis. Você entra no site da Secretaria de Segurança Pública e faz um boletim de ocorrência eletrônico, na sua própria casa ou pelo próprio smartphone. E o que acontece com esse boletim? Ele vai apenas como estatística ou ele gera de fato alguma coisa? Vou chegar lá. Tá. Então a pessoa tem essa oportunidade no boletim de ocorrência eletrônico, onde não precisa ir mais para a delegacia, Sim. como também ele ligando para a Polícia Militar no 190, a viatura se desloca até o local dos fatos ou até a vítima daquela situação e ela registra. Hoje todas as viaturas têm um terminal móvel de dados, um tablet, né, ligado ao sistema, onde ele faz a ocorrência na hora e de forma eletrônica. Não tem mais basicamente o relatório em papel, o boletim não é mais em papel, mas é tudo eletrônico. Tanto é que conforme a situação, a pessoa pode receber o boletim de ocorrência pelo próprio e-mail, por exemplo. Chega na casa dele o e-mail, não precisa nem ir no quartel buscar mais o boletim de ocorrência. Tudo isso visando dar celeridade, né, e um atendimento com mais qualidade ao cidadão para que ele possa realmente registrar a ocorrência. E não como acontecia antigamente, por exemplo, para ficar horas, muitas vezes, esperando numa delegacia para fazer um simples registro de um furto de residência, alguma coisa assim. Sim. Então tudo isso norteia o policiamento. Não que, veja bem, não quer dizer também que eu registrando um furto da minha residência, por exemplo, que eu vou ter, muitas vezes, obter sucesso na recuperação dos bens, ou até na identificação do autor. Porque muitas vezes são feitas coisas que não se deixam marcas, não se deixam elementos para uma perícia que possa chegar a uma autoria. No entanto, quando eu registro uma ocorrência de furto ou de roubo, por exemplo, que me roubou, por exemplo, o aparelho celular, me roubou uma televisão, modelo tal, eventualmente a pessoa tem a nota fiscal com a numeração. Quando nós localizamos alguns materiais feitos nessas prisões, é tudo levado para a delegacia, entra no sistema, a televisão tal, com o número tal, foi furtada hoje, foi localizada hoje. Automaticamente o sistema cruza e ele vai verificar que quem teve aquela televisão furtada. Já estamos desse jeito. Já quer dizer, essa base de dados já consegue fazer esse cruzamento. Aparelho celular, por exemplo, que, por exemplo, 40% hoje dos roubos, tá certo? Embora o roubo diminuiu, era uma preocupação que ele vinha aumentando, né? E nós conseguimos reduzir. Aumentar porque do fator econômico que nós estamos vivendo, um momento difícil, né? Muito desemprego, uma série de coisas, acaba muitas vezes ocorrendo um aumento no número de roubos. Agora a gente observou que começando a estar ficando estável, ações de polícia preventiva ocorrendo, investigação também, né, da Polícia Civil, começa a diminuir o número de roubos, isso é fato. A situação é a seguinte: 40% desses roubos, em média, estão ligados a aparelhos celulares. Aparelho celular hoje é uma moeda forte de troca, principalmente para drogas, né? Porque ele se compra um aparelho celular hoje por R$1.000, R$1.500, R$3.000 e eventualmente ele é repassado por R$50, por R$30, por R$100, dependendo do aparelho. Isso vale umas trouxinhas. Com certeza. O que a gente orienta as pessoas? Que cada aparelho celular ele tem um registro, tem um número do e-mail, como se fosse o chassi do celular. Muitas vezes a pessoa compra o celular, esquece de gravar esse número do e-mail, né? Não adianta gravar no próprio aparelho, tem que pegar o aparelho e salvar isso em algum outro lugar, imprimir, se for o caso, para eventualmente um furto ou roubo, ele pode registrar. E quando ele registra o número do e-mail, no dia que ele for registrar o furto ou roubo do aparelho celular, está lá, o aparelho celular, marca tal, modelo tal, número tal do e-mail. Com isso, quando a gente localiza, porque nós fazemos inúmeras operações também nessas lojas de conserto de aparelho celular, porque são locais propícios para se repassar eventualmente. Mas aí não seria uma ação que a Polícia Civil deveria fazer? E faz. Tá. A Polícia Civil faz, a Polícia Militar também faz junto, fazem outras integradas. A Polícia Militar, no meu entendimento, posso estar errado, não sei, vejo, ela tem, antes de tudo, a questão de atendimento de uma ocorrência ou até preveni-la no seu aspecto ostensivo. É que quando a gente e a Civil depois faz a investigação. A prisão de criminosos com materiais, por exemplo, né? No terminal móvel de dados da própria viatura, eu recupero um aparelho celular, já vejo o número do e-mail, digito no sistema e já me indica, olha, esse aparelho celular foi furtado
dia tal, pertence a tal pessoa. Dá para devolver para a própria pessoa. Tablet, acontece isso muito. Laptop, já aconteceu recuperar vários equipamentos nesse aspecto. Então, por isso que é importante registrar a ocorrência, né? E também na questão do celular, as pessoas também têm um papel importante, porque as pessoas estão no hábito hoje de celular, ficam andando com o celular, né? Com risco até de ser atropelado, eventualmente numa calçada, e ficam, por exemplo, de cada 10 pessoas que estão no ponto de ônibus no horário de pico, as 10 estão de olho no celular. Passa alguém ali, dá um grito, me passa o celular, ela nem observa se o cara está armado ou não, é capaz de, com o susto, que está tão concentrado naquele ato, que eventualmente entrega o aparelho celular, sem muitas vezes ver se o camarada está armado ou não, tá certo? Então a gente precisa orientar as pessoas para tomar um pouco mais de zelo com relação ao uso do aparelho celular. Os jovens, quando saem da escola com o aparelho celular na mão, ou muitas vezes as pessoas estão no ponto de ônibus, tem que tomar um pouco de cuidado nesse aspecto. Coronel, nós estamos encerrando. Vou deixar a Priscila amarrar com mais uma pergunta, depois eu faço mais uma pergunta e o senhor encerra, como se o senhor tiver alguma mensagem que talvez a gente não tenha perguntado, mas que o senhor acha importante. Coronel, na sua opinião, na sua avaliação, qual é hoje o maior desafio de segurança pública aqui de Sorocaba e da região? É a questão do pessoal, é a questão de estrutura, é a questão que o senhor falou econômica, é a justiça? Qual é o maior desafio nosso? Pergunta muito boa a sua, né? Os desafios, eles são praticamente todos esses que você falou, né? Porque tudo faz parte, né? Pra gente, o desafio é aumentar a sensação de segurança das pessoas. Por isso que a imprensa tem um papel muito importante, né? De nos apoiar e dar instrução também através do jornal, da rádio, né? Orientar as pessoas com mensagens positivas, né? E bem como com orientações de prevenção, que é como eu falei do celular, por exemplo. Mas tudo que você falou são realmente desafios. O grande problema também hoje é a questão do cumprimento de pena. Nós temos hoje, as pessoas são presas em flagrantes, por exemplo. Toda pessoa presa em flagrante, ela foi presa em flagrante porque ela estava cometendo um crime. E muitas vezes foi pega, inclusive com roubo, com material do crime, né? E com a audiência de custódia, cujo audiência é feita no dia seguinte após a prisão em flagrante, boa parte, vou colocar assim, em média de 40% a 50%, né, das pessoas presas em flagrantes, elas são liberadas no dia seguinte para responder em liberdade. Quando a pessoa sai para responder em liberdade, quando eu falo com propriedade e fato, é porque quando ela é liberada, por exemplo, não é culpa do juiz, tá certo? Isso já está dentro da legislação que modernizou e criou essa possibilidade. Essa pessoa ela não vai trabalhar no dia seguinte, ela não tem como trabalhar, não tem como arrumar emprego, né? Ela vai fazer o quê? Vai praticar crime de novo, até ela ser pega de novo ou pior ainda, vai ameaçar as testemunhas ou o local onde as vítimas do crime. Então, são uma série de fatores que nos levam, como você falou assim, a questão da legislação. A legislação precisa ser um pouquinho mais severa. O cumprimento da pena também um pouco mais severo, porque hoje você praticar um crime, o custo para o criminoso é muito pequeno. Então ele pratica crime hoje com uma tranquilidade muito grande. Nós temos que aumentar esse fator, como tínhamos há muito tempo atrás, do criminoso ter medo de praticar um crime, seja ele qual for, um simples furto numa residência. Ele tinha que saber que se ele praticar um furto e se ele for pego, né, ele vai cumprir alguns bons anos de cadeia. E não é o que está acontecendo hoje. Isso é uma verdade assim, é um círculo vicioso, porque a pessoa sai da prisão, né, seja ela pela diminuição da pena, por fatores positivos que ele alcançou por mérito, é diferente, né? Mas assim, a gente vê que isso precisa ser melhorado para que a gente possa garantir que o criminoso fique realmente cumprindo a pena que lhe é devida, nem mais nem menos, o que foi determinado. Perfeito. Melhorar, né? Mas eu queria fazer um comentário que o senhor fez sobre a questão, por exemplo, da moeda de troca para o tráfico de drogas. O que eu observo, eu já ouvi isso de outros antecessores ao senhor, né? É que aquele mesmo usuário, ele é um usuário de droga leve, ou uma droga um pouquinho mais pesada, mas ele tem o celularzinho dele, etc, etc, tal. Ou ele tem um relógio bonito. Ele é assaltado e levam
esse celular ou o relógio dele. Isso vira moeda de troca. Sim. Essa pessoa, porque normalmente, hoje, para que parece, as pessoas não fazem mais crime por questão de fome na nossa região. Tá? É tudo por uma questão de subir rapidamente dentro da hierarquia do crime ou qualquer coisa. Daí ele vai comprar droga, não sei o quê, e depois ele vai para uma festa. E ele vai vender esse mesmo fruto, essa mesma droga, para a mesma vítima que ele não percebe, que esse não se percebe, que perdeu o celular ou o relógio. Então, a gente tem um círculo vicioso, quer dizer, aquele que é o consumidor de drogas é que acaba alimentando esse círculo, até mesmo sendo vítima de si próprio. Ele provoca a sua vitimização. Não estou tirando ao mérito a responsabilidade do crime, mas acontece essa questão. Uma coisa importante que eu volto de novo no cidadão, dentro do sistema. Né? A pessoa que eventualmente compra um aparelho celular, por exemplo, ou compra um relógio, como o senhor falou, de um meio não legítimo, né? Comete uma receptação, aí, né? Comete não, né? Ele faz parte desse sistema, ele está alimentando o crime. As pessoas deveriam adquirir um aparelho celular. Se eu for comprar de você, é uma coisa, mas você me dá uma nota. Eu comprei aqui em tal loja, tal. Eu vou lá, registro tal direitinho. Mas as pessoas, infelizmente, elas gostam de facilidades, né? E de benefícios. Por um pequeno diferente de valor, a pessoa vai naquele mais fácil. E, na verdade, está alimentando justamente o crime, fazendo com que ele aumente. Eu vou pegar a oportunidade desse gancho que o senhor falou, falar duas coisas aqui importantes. Eu vou falar aqui da questão das pessoas que hoje ficam nos semáforos, tá certo? Especificamente nas grandes cidades como Sorocaba. Em cidades menores não tem tanto esse problema. Eu falo com propriedade porque dentro da operação de dignidade que a gente faz com a prefeitura e outros órgãos, a gente entrevista as pessoas que estão em situação de rua ou até aqueles que nós abordamos já em semáforos, né? Esse pessoal que está ali, que muitas vezes coloca a plaquinha, estou com fome, me ajude, eles não têm fome, porque hoje tem várias entidades que dão alimentação para esse pessoal. Eles estão com a plaquinha ali ou muitas vezes pedindo dinheiro para dois fatores. O dinheiro é para comprar a droga ou para que ele possa comprar bebida alcoólica. Basicamente é isso. E eventualmente está ali também para olhar dentro do veículo se tem algum pertence, alguma coisa fácil que ele possa eventualmente vir a roubar ali. Basicamente isso. Então, eu oriento também as pessoas que nos semáforos não dê esmola para as pessoas. Não há necessidade disso. Tem inúmeras, hoje, organizações não governamentais, a própria prefeitura, uma série de fatores hoje que dão essa devida assistência às pessoas que estão com dificuldade. E nas entrevistas que a gente faz com o pessoal que está em situação de rua, eu perguntava, mas por que você fica em Sorocaba? Como é que você faz para se alimentar? Para alimentar é fácil, eu ganho café, almoço e jantar, principalmente café e jantar. Durante o dia eu faturo 100, 150, 200 reais nos semáforos. Se ele fatura 100 reais, né? Se ele fatura 100 reais por dia, se a gente colocar 25 dias, a soma disso aí é significativa. Muito mais que um trabalhador. Exatamente. Né? Então, que paga seus impostos, né? Compra com nota fiscal, uma série de que levanta cedo, vai lá então, trabalhar. Então a gente pede para a população que não dê esmola no semáforo, tá certo? Não há necessidade disso. Eles não estão ali por causa de fome, pode ter certeza absoluta. E eu falo com propriedade devido justamente nas abordagens, nas entrevistas, a gente verifica isso. Outra situação importante, pode observar que diminui o número de malabares e daquele pessoal que vende bala nos semáforos. Existe, que não é fácil você extinguir 100% isso, mas já diminuiu. São inúmeras ações que estamos fazendo com o pessoal que vende balas, pano, vende de tudo nos semáforos, onde uma equipe integrada da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal e da fiscalização da Prefeitura, a gente faz abordagem nesses semáforos, o comércio legal, recolhe essas mercadorias que não sabemos de onde é a procedência, se a própria bala realmente que vende ali, será que é da fábrica que veio ou é alguma coisa falsificada, como tem muito cigarro, por exemplo, falsificado sendo vendido aí muitas vezes em bares, inclusive, que inclusive tem operação específica para isso, você entendeu? Então as pessoas não podem realmente abrir o vidro e ficar dando esmolas no semáforo, não devem. Existia uma campanha antigamente, que o próprio jornal participou inclusive, não dê esmola em semáforo, funcionava muito bem. Tivemos uma redução significativa no número de pessoas
nos semáforos, bem como na redução da criminalidade naquele momento. E hoje as pessoas, porque o brasileiro é muito solidário, né? Ele gosta de ajudar, ele gosta de muitas vezes retribuir por aquilo que ele ganhou, né? Uma forma de compensar, muitas vezes ele mal sabe que ele está afundando ainda mais a pessoa que está lá no semáforo pedindo dinheiro, porque é dali que ele vai justamente comprar drogas ou bebida alcoólica e vai se enterrar cada vez mais. Então isso é importantíssimo. Além do que o trabalho estamos fazendo justamente com essas pessoas que dormem na rua, né? A Operação Dignidade, semanalmente, a gente faz levantamento, vai, aborda uma questão social essas pessoas, verifica da onde são, limpa o local onde elas estavam dormindo, né? Levam para o local para o abrigo, dá lá um banho, então, lava a mão, se alimenta de uma forma digna, né? Depois desse tratamento, vacinação, uma série de coisas, depois disso ainda é oferecido para eles curso profissionalizante e muitas vezes tem emprego. Boa parte não quer emprego, quer ficar nessa vida, porque nessa vida é onde justamente ele vive das drogas, e a droga hoje é um mal assim que está atacando desde famílias com baixa renda como famílias de altíssima renda. A droga está em todos os lugares, infelizmente, e a gente precisa fazer ações para diminuir essa situação. Pedir para as pessoas realmente que não deem dinheiro no semáforo, porque não usam para se alimentar. Outro dia eu saí da prefeitura, lembrei agora, saí da prefeitura de Voadora, tinha uma reunião com o prefeito e vim para Sorocaba pela Marginal. Sim. Quando cheguei no semáforo da Ponte Pinheiros, só para entender o que eu ia chegar, né? Eu observei que uma das pessoas que estava vendendo bala me olhou de forma estranha. Só que eu estava passando, não deu tempo de abordar. Demos a volta, fizemos uma abordagem na pessoa. Com a viatura. Com a viatura. Demos a abordagem na pessoa, verificado que era procurado pela justiça. Uma pessoa que estava procurada pela justiça estava lá vendendo balas, né? De uma forma muito, eu diria assim, simples, né? As pessoas com dó compram a bala, né? Muitas vezes nem faz uso da bala. Com dó da pessoa que está ali, não, está trabalhando. Será que está trabalhando mesmo? Tem que pensar, que tipo de trabalho é esse? A gente não pode aceitar coisas irregulares. O dia que a gente passar a aceitar coisas irregulares, é a mesma coisa de eu comprar um celular de uma fonte que eu não sei, né? É verdade. Eu comprar qualquer outra coisa, uma televisão de uma fonte que eu não sei de onde veio, porque é mais barata. As pessoas têm esse interesse por levar vantagem em tudo, né? Temos que acabar com esse hábito nesse aspecto. Então, nessas operações que nós fazemos de abordagem nos semáforos, nós detectamos menores de idade ali, né? Muitas vezes o pai e a mãe que fica embriagado, está lá num cantinho embaixo da árvore e põe a criançada para recolher dinheiro, porque a criançada cria um aspecto psicológico nas pessoas que estão no seu carro, no ar-condicionado, dá um dinheiro, seja ele 50 centavos, R$1, são moedas. Só que somando moedas vai dando um certo valor que, na verdade, eles vão lá depois comprar bebida alcoólica ou droga. Além dos menores de idade, jovens, a gente verificou várias pessoas que foram procurados ou foragidos, né? Pessoas que foragidas de presídios estavam justamente nos semáforos. Então ali as pessoas alimentando o crime novamente, nem têm a devida atenção que pode estar ali participando de uma certa forma, afundando ainda mais a pessoa em vez de ajudar. Qual a expectativa para esse próximo trimestre ou talvez até para esse ano em termos de violência na nossa região? Como você não fala nossa, existe alguma expectativa em relação a isso? Mensalmente nós trabalhamos junto com a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Técnica Científica com análise dos dados, dos indicadores. E a gente analisa a curva de tendência. Isso. A curva de tendência, ela nos indica uma pequena redução ou uma estabilidade. O que já é alguma coisa positiva do que a gente vinha vivendo num certo período atrás, né? Principalmente porque a gente observa também, e é um fator a ser considerado, não é o principal, mas é um dos fatores, justamente essa estabilidade que começa a aparecer com o número de oferta de empregos começando a dar uma reagida, né? A gente observa a construção civil também já reagindo. Tudo isso leva justamente a uma tendência de uma pequena redução ou uma estabilidade dos indicadores, como a gente já observou aqui. Essa é a perspectiva nossa para o próximo trimestre e, se Deus quiser, para o final, até o final do ano, continue nessa especial situação. Porque principalmente o estado de São Paulo. E eu vejo aí também, de novo, é o livre pensar aqui, é o livre, mais óbvio, é os dados. A cidade ainda não está parando de crescer, a cidade e região. Ela existe um aumento da população e também uma importação, vamos dizer assim, de fora,
não estou dizendo fora do país, embora a gente tenha dado aí notícia de que 190 e poucas pessoas de outros países conseguiram carteira de trabalho na nossa região, em Sorocaba especificamente, mas essa, não gosto desse termo, mas é o que eu vou usar, essa ilha de prosperidade que a nossa cidade está se tornando, acaba atraindo mais gente, porque é para lá que eu vou, né? É lá que tem trabalho, é alguma coisa que está acontecendo, oportunidade. Ou pelo menos a esperança, né? Exatamente. De encontrar uma oportunidade. E isso pode, eventualmente, ter um aumento maior ainda da população, que pode daí fazer com que a estatística seja diferente do que aquela dentro da expectativa. Concordo com o senhor. Embora eu veja assim, ainda tem muita gente desempregada, né? E talvez seja uma tendência das empresas que começaram a reagir, né, ou estão evoluindo melhor, justamente talvez de contratar moradores das cidades, né, qualificados, até mesmo ex-empregados que foram eventualmente demitidos, sim, né? sim. Mas pela qualificação, pela performance que tinha com a empresa, com a indústria, por exemplo, que sejam retomados, né, para ter um certo conhecimento, até para eventualmente evitar essa vinda de pessoas que não tem nada a ver com o seu, não só Sorocaba, mas qualquer outro município, né? Para que não venha justamente a trazer mais transtornos na questão social e de segurança pública. Tá certo? Mas a preocupação do senhor é muito grande, porque Sorocaba ainda é uma cidade, sempre foi, né? Uma cidade muito solidária, né? Tem muitas entidades, concordo plenamente, clubes, enfim, uma série de situações que Sorocaba não se dá conta como ela é uma cidade solidária. A quantidade de organizações, a começar por essa onde nós estamos, mas que estão ajudando o próximo, e muitas vezes tem um certo overlap, mas não tem importância, e estão fazendo alguma coisa. Só que, para dar um exemplo, senhor, mais uma coisa importante, e a gente vem junto com a CIAS da Prefeitura, a Secretaria, de modo que nós estamos, a própria secretária assunto empenhada nisso, junto com a Polícia Militar, conversando com as ONGs que dão alimentos nas ruas, para que parem de fazer isso, porque isso está, em vez de estar ajudando, está alimentando ainda mais a situação de pessoas virem para Sorocaba. E é que eu sempre falo, eu não vou muitas vezes talvez citar aqui, mas vou dar um exemplo. O Padre Tadeu na Catedral, por exemplo, há alguns anos atrás, também fazia parte e defendia a questão de dar alimento para as pessoas. Eu não discordo de dar alimento para as pessoas, vou deixar muito claro, né? Porque nós temos muitas entidades sérias aqui, clube de serviço, uma série de coisas, que fazem esse trabalho, mas que façam de uma forma digna, ou seja, você pega essas pessoas que estão em situação difícil, leva para a sua sede social, a sede da pastoral, a sede da igreja, a sede do clube, num local que muitas vezes tem lá um banheiro, uma pia, para que ele possa lavar a mão, ele possa sentar numa mesa, né, e comer dignamente, até com higiene. E não você simplesmente levar um marmitex na rua, porque você acaba, em vez de você estar ajudando, está piorando aquela situação social. O camarada termina de comer o marmitex ali, ou come tudo ou não come, joga tudo no chão, né, deixa ele mais sujo ainda, um local propício para, inclusive, ter ali ratos, bichos, uma série de coisas, tá certo? Um mau cheiro, fica ruim para ele mesmo, daqui a pouco ele vai dormir do lado daquilo. E vai saber lá a condição que essa alimentação foi preparada. O Padre Tadeu, ele mudou a postura dele. Ele não dá mais alimentação na rua, ele leva lá para a igreja, no setor lá que ele tem no salão, e ele fornece alimentação para essas pessoas. Isso realmente é uma coisa importante. Não sou contra a... Entendi. Mas assim, tem que dar em locais apropriados, seja em próprios da prefeitura, que tem já, que oferece esse aspecto, ou essas ONGs, essas entidades, que levem para algum local que seja propício. Que não seja ao ar livre, ou que tenha uma questão organizada. Essa acho que é um grande segredo que as pessoas e as entidades têm que entender isso. Eu tenho uma pessoa que foi no quartel esses dias, que mora na General Carneiro, muito próximo da praça ali da igreja de São José. E ele falou assim para mim: coronel, tu mais que bobo de ver, são pessoas lá com alto poder aquisitivo, levando alimentação para as pessoas que estão lá dormindo na praça. O que ele quis dizer, né? Puxa, as pessoas que eventualmente têm um certo nível cultural, de educação, entendem que ali não é o local adequado. Mas muito feliz para ele, eu concordo com o senhor. É que muitas vezes a pessoa, com esse espírito de solidário que tem, esse espírito de ajudar as pessoas,
não entendem. Só não sabe como. Nessa bondade está prejudicando. E ela não sabe como. Acho Talvez que falta uma questão dessa aí. Quem quer doar um material, um alimento, procurar uma entidade séria, né, que tem várias, aliás, muitas entidades sérias, né, e ajude dessa forma. Acho que é o mais correto. Ok, Coronel. E obrigado pela oportunidade. Não, que isso. Nós que agradecemos, em especial, a sua contribuição nesse papel, o seu trabalho na cidade. Eu sei que a Polícia Militar, muitas vezes, ela se arrisca bastante para cumprir o seu papel e manter, digamos, uma diminuição da estatística. Não é fácil na situação que nós estamos, porque hoje em dia a gente tem um bandido de um lado, que a gente possa dizer assim, também no meio a gente tem pessoas que são pegas no meio dessa história que entram na questão. É um retrato que a gente faz. A gente agradece, muito obrigado e até a próxima oportunidade.